E o tema de hoje é o santuário do tabernáculo do testemunho. Abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse. Você sabe que este livro da Bíblia original do King James Version chama-se o livro The Revelations, o livro das revelações, e é o único livro da Bíblia que promete bênção a quem ouve a palavra e a quem guarda esta palavra. A maioria das pessoas não conhece o livro do Apocalipse, chama de enigmático, difícil, estranho. Todos os sinais, todos os contextos do livro do Apocalipse são absolutamente necessários para que a igreja conheça a sua vitória, especialmente nos tempos do fim. Portanto, o livro do Apocalipse para nós não é um livro estranho, enigmático, difícil. É um livro de revelação da graça do Senhor. Vamos então abrir a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 15, versículo de número 5. Ele disse: depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Vamos ouvir o Espírito falar. Vamos conhecer um grande mistério. Você vai saber o que é o tabernáculo e qual é o testemunho desse tabernáculo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, sempre Deus, sempre este altar te dará toda a honra, todo o louvor e toda a glória, porque sabemos em quem temos crido. Nós não adoramos uma imagem, um ídolo, nós não servimos a um mito, nós conhecemos o Deus verdadeiro, real, absoluto, cabeça da igreja, Senhor de senhores, Rei de reis, o soberano. E Senhor, Tu falas à igreja, Tu estendes a Tua mão, Tu inclinas o Teu ouvido, Tu és real e verdadeiro. O nosso espírito testifica com o Teu espírito que nós somos filhos, e como filhos somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo e herdeiros com o crente Abraão. Portanto, Senhor, eis-me aqui com sabedoria vinda de Ti, liberada agora através dos meus lábios, com tranquilidade, com mansidão, mas na autoridade que o Senhor me tem dado. Eu vou pregar e instar com a palavra. Ela gerará transformações em nome de Jesus, e o povo que se beneficiará desta palavra, que é viva e eficaz, diga amém, amém e amém. Obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família espiritual, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, tem a imagem e a semelhança do Senhor, são a noiva de Cristo, a quem Deus disse e se referiu dizendo minha amada. Aqueles que não procuravam, mas foram procurados e encontrados por Deus, ovelhas do rebanho, servos e servas do Senhor, mas acima de tudo, na minha humanidade, meus filhinhos em Cristo Jesus. Olha o que João disse. Ele havia trazido uma revelação nos versículos anteriores que estudamos domingo passado, sobre as grandes e admiráveis obras de Deus. E ele disse, depois destas coisas, depois dele ter revelado a grandiosidade, a grandeza da glória das obras do Senhor, ele disse, eu olhei
Então sempre eu estou mostrando que aqui não há um surto psicótico de João. João não surtou, João estava na plena e absoluta realização emocional, física e espiritual, na plenitude de Deus, e ele teve uma revelação, que Deus trouxe a Jesus, Jesus trouxe um anjo, e o anjo revelou a João. E ele diz, depois dessas coisas eu olhei. Então você percebe que ele estava o quê? Consciente. Ele não tinha entrado em transe. Ele estava consciente, ele estava tendo uma visão mística. Então ele disse, depois dessas coisas, abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então João estava tendo uma visão muito solene, uma visão muito dramática, e ele disse, foi aberto o céu, e eu vi um tabernáculo, um santuário e um testemunho. Então vamos pensar, por que ele usou a palavra tabernáculo? Você sabe, no livro de Êxodo 38, 21, diz, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho. Então, quando o povo de Deus saiu do Egito para a terra prometida e avançou ali 40 anos pelo deserto, o Senhor queria ser adorado, queria ser exaltado, queria ser magnificado, queria ser cultuado. E ele deu instruções a Moisés para que Moisés construísse um tabernáculo, que no deserto era uma tenda, e ali havia uma conexão entre Deus e os homens. Quando você está dentro de um tabernáculo, de uma catedral, de uma igreja, de um santuário, é a forma de Deus se conectar ao povo do Senhor. Claro que você em casa fala com Deus, claro que você em casa ora ao Senhor, claro que você pode ler a Bíblia no seu carro, no ônibus, no seu lugar de trabalho, mas a forma de congregar e de Deus se manifestar é através do santuário, é através da igreja, é através do concílio de Deus que nós estamos estabelecidos nesta hora. Então, no tabernáculo, no deserto, em Números 1:50, no livro de Números diz, incumbe tu aos levitas de cuidarem do tabernáculo do testemunho. Então é muito importante você saber, o tabernáculo era o lugar, era uma tenda de adoração a Deus, aonde Deus se manifestava. E quando João viu um tabernáculo, ele na realidade estava mostrando que aquela manifestação da terra, agora, em termos espirituais, era mostrada nos céus. Ou seja, ali estava sendo revelada a presença e a manifestação do Todo-Poderoso. Em síntese, o versículo 5 está mostrando isto. João viu a revelação do tabernáculo do testemunho, ou seja, ele viu a grandeza de Deus, ele viu a manifestação de Deus, ele viu Deus nesta revelação. Então, para que você tenha uma compreensão sobre o tabernáculo do deserto, que é comparado à igreja de Jesus, e que foi a manifestação que João viu quando os céus se abriram, você tem que ter uma noção lá do Antigo Testamento, e nós vamos tentar agora pacificamente lhe mostrar, e eu vou explicar o que é o tabernáculo onde Deus se manifestava. Bispo, temos estas imagens, vamos lá. Primeiro temos um pequeno videozinho de 1 minuto, para os senhores e as senhoras compreenderem. Põe na tela, por favor. Que era o deserto, as tendas do povo de Deus e a casa do Senhor, o tabernáculo. Tinha o arraial lá fora, o lugar santo e o lugar santíssimo. Tinha o altar do incenso,
tinha a bacia da lavagem, onde era feito o sacrifício, depois o sacerdote se lavava. E havia um lugar santo, onde havia os 7 Espíritos de Deus, o candelabro, que os judeus usam até hoje como símbolo da religião, a mesa da preposição, onde estavam os pães, o altar do incenso, onde era queimado o incenso. Essas cortinas davam acesso ao lugar santo dos santos. Havia uma arca, chamada Arca da Aliança, com 2 querubins, lá dentro as tábuas do mandamento e o cajado da autoridade de Moisés. Olha, este era o tabernáculo, claro, numa ilustração. Aquelas cortinas chamam-se os véus, o véu que foi rasgado. Então, esta é a primeira ilustração que eu quero que vocês saibam do que era o tabernáculo do Antigo Testamento. Agora vamos a outra segunda ilustração. Então vamos lá, olha, está em espanhol, mas eu vou lhe explicar. Havia um lugar, o arraial, onde o povo ficava. Neste lugar santo havia o lugar santíssimo. Então, no lugar santo havia o candelabro. Você vê ali 7, porque a Bíblia diz que os 7 Espíritos de Deus, na realidade só é um Espírito que tem 7 manifestações. 7 é o número da perfeição. Havia os pães da preposição, o véu, o altar do incenso, onde o sacerdote queimava o incensário. Este lugar era chamado lugar santo. Uma vez por ano, um sacerdote tinha acesso a este lugar. Tinha um véu que separava, ou lá o velo, e lá dentro tinha os querubins e a Arca da Aliança, chamado lugar santíssimo. Então, este lugar santíssimo era o lugar da manifestação de Deus. O sacerdote entrava uma vez por ano, levava uma corda amarrada na sua perna com uns sinos. Caso ele entrasse em pecado, ele era morto e era arrastado por aquela corda. Este era um lugar santíssimo. Você sabe, todos estes símbolos que estão aqui, quem representam? Jesus. Todos os símbolos do templo, do tabernáculo, representam Jesus. Então, a Arca da Aliança representa Jesus, a mesa dos pães da preposição, a bacia, o altar de incenso, o candelabro de ouro com os 7 espíritos, ou menorá, o altar do holocausto. Tudo isso representa Jesus Cristo. São símbolos do Antigo Testamento que representam nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você sabe que a Bíblia diz, e nós vamos estudar hoje, que esse véu se rasgou e agora nós, que somos sacerdotes reais, temos acesso à intimidade com Deus, ao Santo dos Santos. Então, isso é muito importante. Obrigado, meu bispo querido. Esse tabernáculo é a forma como Deus se deu a conhecer ao povo no deserto, e foi a forma como o João, na ilha de Patmos, viu a glorificação do nome do Senhor. Então, este templo é chamado do tabernáculo do testemunho, e foi isso que João viu. Pastor, o que representa esse tabernáculo? Jesus. Então, para nós, neste ministério, nós temos um temor muito grande, porque nós entendemos que a vida da igreja não é religião. Esta reunião que nós estamos tendo aqui, que aparentemente é uma reunião informal, é uma reunião de sacerdotes reais, é uma nação santa, é um povo de propriedade exclusiva de Deus, que se reúne aqui na intimidade, no santo dos santos, para exaltar o nome do Senhor. Por isso é que quando nós voltamos à igreja e pertencemos à igreja, nós não vamos à igreja de qualquer forma. Você sabe, você não pode entrar num tribunal de qualquer forma. Você não pode falar com o presidente da república de qualquer jeito, de chinelo, havaiana. Até num tribunal, se uma mulher não tiver decoro com a sua roupa, o juiz manda colocar para fora. Porque são as autoridades constituídas. Nós, no nosso ministério, entendemos, por isso o apóstolo da igreja é
tremendamente temente a Deus. Amado, culto para mim não é uma formalidade. Eu vim aqui marcar o meu cartão de ponto. Estou em encontro com o Santo dos Santos, amado. É um encontro de temor, é um encontro de tremor. Amados, eu vou lhes dizer, os senhores que me conhecem há muitos anos sabem, eu temo e tremo quando eu subo neste altar. Eu desço aquelas escadas depois da oração que é feita com os bispos e os pastores, eu não vejo mais nada, o meu corpo treme, eu tenho essa sensibilidade, temor e tremor. Então, amado, nós precisamos de entender que isto é sabedoria. Sabedoria é reverência, sabedoria é temor. Quando você vem à igreja, você está na intimidade com o Senhor. Você deve dar o melhor da sua vida. Você deve vir à igreja da melhor forma possível, porque você está na intimidade do Santo dos Santos. Veja, o sacerdote se paramentava todo para entrar no Santo dos Santos, porque ele sabia que aquela arca do testemunho, aqueles querubins, aquela luz não criada que estava sobre a arca, que da original se chama Shekinah, a glória de Deus, meu amado, isso tudo é trazido para dentro da igreja de Jesus. Infelizmente, como os franceses dizem, malheureusement, a igreja de Jesus se tornou um mercado mercantilista, onde se faz comércio do povo de Deus, e poucos são os ministérios que tratam da alma, que pastoreiam, que alimentam, que motivam. Eu dou graças a Deus, amado, que Deus me tirasse a vida neste altar, se algum dia eu tratasse alguém pelo seu bolso, ou pelo seu carro, ou pelo seu patrimônio. Eu amo as ovelhas dele, ele me constituiu pastor e bispo do rebanho dele, e eu subo aqui com temor e tremor. Amados, eu poderia pregar, eu tenho a capacidade do Padre Antônio Vieira, Deus me deu uma capacidade de eloquência muito grande. Qualquer tema que você colocasse aqui, eu tenho capacidade para discorrer 1, 2, 3 horas, mas eu não subo num altar, não tenho a falta de temor sem o preparo, sem ouvir Deus, sem buscá-lo de joelhos, sem buscar a inspiração, porque isso para mim não é um encontro informal, é o meu encontro da minha vida com o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, a intimidade com o Senhor. Por isso eu temo e tremo, por isso eu digo que ninguém pode subir neste altar sagrado e santo se não estiver em paz com Deus, em paz com os irmãos, porque senão o que sai daqui desse lugar de incenso não é incenso santo, é fogo estranho, é fogo estranho. Aquele incensário onde o sacerdote queimava o incenso, esse incenso era sagrado, Deus o aspirava. E hoje em dia a pessoa despreparada, a pessoa às vezes com problemas de relacionamento, às vezes problemas existenciais, emocionais, tenta subir num púlpito e não pode. Quantas vezes a pessoa tem equívocos ministeriais e depois, porque está numa escala, sobe no púlpito? Não pode, amar. Isso é fogo estranho. O fogo que era queimado, aquele incenso no tabernáculo, era fogo santo, e o incenso era santo. Nós levamos muito a sério este compromisso do culto. Eu estou aqui há 38 anos e meio, nesta catedral há mais de 28 anos, amado, inspirado por Deus, pregando em 123 nações, levando a palavra pelo satélite, pela rádio, pela televisão, porque você o permite, você entende disto aqui, você tem essa visão, mas nós não queremos ser mais um ministério. Nós não queremos contaminar as pessoas com fogo estranho. Paulo disse isso aos Gálatas. Paulo disse: olha, se vier um anjo ou um de nós e prega um evangelho que vá além da graça de Deus, seja anátema. Igreja tem que ser libertadora, igreja tem que ser terapêutica. Eu não posso vir à igreja para ser
aprisionado, para ser escravizado. Igreja é para libertação. A Bíblia diz: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo diferente. Igreja terapêutica. Igreja tem que me fazer bem. Igreja tem que tocar as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha espiritualidade, o meu coração. Um culto da igreja Cristo Vive tem que ser um culto de sabedoria, um culto de conhecimento, um culto de revelação, mas um culto de vida. Você tem que entrar aqui e ser tocado pelo Espírito de Deus, cortado pela palavra que penetra, separa juntas e medulas e é apta para discernir até os intentos do coração. É com esta filosofia, é com este status quo que eu assumo o altar da igreja. Eu não sou mais um na multidão, eu sou um anjo para a tua vida. Eu sou um pastor e um profeta para a tua vida. Eu sou um homem temente a Deus. Eu vivo no santo dos santos diariamente, amado. Mas você sabe, cada povo tem o pastor que merece. Então, este templo do tabernáculo do testemunho, que se abriu nos céus, que revela a presença de Deus, também revela a promessa da vida eterna. Amado, tudo que está na Bíblia é verdade. Disse João 3,36: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Você crê em Jesus? Você tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Eu dou graças a Deus, porque há 42 anos, num leito de um hospital, aquele religioso, supersticioso, fanático, que era eu, seu pastor, num momento dramático de vida, quando eu ia amputar uma perna, depois de um acidente, politraumatizado, polifraturado, 9 meses de CTI, desenganado pela medicina, cheiro fétido, necroses de tecidos, de ossos. Quando eu estava ali como um legume, como um verme, Deus veio àquele lugar. E Ele me concedeu a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. João 17,3 diz isto e reafirma: a vida eterna é esta. O que é a vida eterna, pastor? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quer dizer que Maomé não é Deus verdadeiro, não. Maomé é um profeta. Confúcio não é Deus verdadeiro, Buda não é Deus verdadeiro, Shirvá não é Deus verdadeiro, não. O Deus verdadeiro, único, é Jesus Cristo. Então eu queria que agora você tirasse lá de dentro da sua alma e com seus lábios você dissesse: Senhor, eu te conheço, tu és o único Deus, tu és o verdadeiro Deus, eu tenho a vida eterna prometida por Jesus. E eu sinto a presença de Deus, amado. Eu sinto a presença de Deus. Tito, Paulo escreve a Tito, cooperador da obra, 3,7 diz: a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Justificados por graça. A lei não justifica, a lei nunca salvou ninguém, a lei era fraca, a lei era inútil. Então Paulo diz: foi buscado um novo pacto, de melhores e superiores promessas. E ele disse: se aquele pacto realmente salvasse e justificasse, não era necessário buscar um segundo pacto. E ele disse: então, se mudou o sacerdócio, tem que mudar a lei. Não é Moisés, não é a lei, não é mais o tabernáculo do Antigo Testamento, não. Agora é Jesus Cristo, que representa toda a simbologia do tabernáculo. Agora é a graça, agora é a verdade de Deus. Romanos 6,23, diz a palavra do Senhor: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna.
Eu estava conversando esta semana com uma irmã, uma pastora da igreja, e ela disse: apóstolo, eu tenho tanta consciência do que o senhor ensinou na igreja, que eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde vou. Você sabe que a maioria das pessoas tem medo da morte, porque elas não sabem para onde vão, não sabem onde passarão a eternidade. Mas quem tem Jesus viverá eternamente. João 3,33 diz: quem todavia lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. Amado, Ele ouve, Ele fala, Ele se manifesta, Ele é o socorro bem presente nas horas das tribulações. As suas promessas têm que se cumprir. Haja o que houver, aconteça o que acontecer no Brasil e no mundo, Ele permanece. A palavra permanece para sempre. 1 João 5, 10 a 12, ele diz: aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca de seu Filho. Versículo número 11. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Versículo 12, olha que lindo: aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho, mas tem Maria, mas tem Aparecida, mas tem Santo Antônio, não tem a vida eterna. Então eu vou lhe dizer, amado, você que está participando pela internet, rompa, corta o cordão umbilical da religião, curve-se diante de Deus, reconheça-o na sua majestade e grandeza, reconheça que Ele é o Senhor. 1 João 2,25. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Então, aquela visão que João estava tendo lá do tabernáculo, que era a visão do tabernáculo das manifestações de Deus no Antigo Testamento, que em Cristo se tornaram realidade e que significam a vida eterna, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Agora veja como é que Paulo escreve à igreja em Hebreus 10, 19 a 21. Olha só: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Quer dizer que agora o sacerdote não é apenas o pastor da igreja ou o rabino. Nós não temos mais ministério levítico. Aqui não existe mais ninguém levita. Os levitas. Levita era no Antigo Testamento, os da tribo de Levi. Agora a Bíblia diz que nós somos sacerdócio real. Então diz que nós, como sacerdotes, temos que ter intrepidez, ousadia, para entrar no Santo dos Santos, naquela ambiência que você viu lá, que havia lá um véu, e o sacerdote entrava, estava lá a arca, tudo aquilo testemunha a respeito de quem? Jesus. Então, eu não tenho que ter aqui uma arca, não tenho que ter duas figuras de anjos, não tenho que ter uma luz que vem lá do céu, porque tudo isto tipifica quem? Jesus Cristo. A minha arca é Jesus, a mesa da preposição é Jesus, o sacrifício do cordeiro é Jesus, o véu é Jesus. Então ele diz: tenha intrepidez para entrar no Santo dos Santos. E não é mais agora um sangue de um cordeiro, um sangue de um animal, um sangue de uma novilha, não. Agora é pelo sangue de Jesus Cristo. Agora veja o que ele diz: pelo novo e vivo caminho. Meus irmãos, este ministério tem um chamado a revelar os mistérios da graça, viver o cristianismo de forma correta. Quando a Bíblia diz que nós entramos no Santo dos Santos, quer dizer que Deus nos deu a capacidade de termos intimidade com Ele. A intimidade com Deus é para aqueles que o temem. Vida de qualquer jeito, nem a oração é recebida. Oração de um pecador, Deus rechaça. Uma oração de um homem que não tem paz com a sua esposa, Deus não a recebe. Então ele disse:
nós entramos no Santo dos Santos, e ele diz, por um novo e vivo caminho. O que é vivo e novo? A graça do Senhor Jesus Cristo. Se existe um novo e vivo caminho, significa que existe um velho e morto. O que é velho e morto? A lei. Nós neste ministério não seguimos nada da lei. Nós seguimos o que o apóstolo ensinou, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, pondo de parte rudimentos, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Então você não encontra nada perfeito no Antigo Testamento. A perfeição está em Jesus Cristo. Diz que é um novo e vivo caminho. Então ele diz que ele nos abriu e nos consagrou pelo véu. Lembra-se que eu mostrei ali, que para sair do lugar santo para o lugar santíssimo havia uma cortina, um véu. E o sacerdote abria aquele véu e entrava na presença de Deus. Este simbolismo todo no novo pacto, você é o sacerdote, o véu já se rasgou, você tem intimidade com Deus. Isto é maravilhoso, apóstolo, porque é um novo e vivo caminho. Se é novo e vivo, Paulo disse aos Hebreus, por que você vai seguir o velho? Se existe um novo e vivo, significa que o velho está morto. Então, nós não fazemos sacrifícios nesta igreja. Nós não jejuamos. Nós não vigiliamos. Nós não lutamos com Satanás. Nós não fazemos culto de demônios. Nós não oferecemos sal. Não damos óleo às pessoas. Pastor, então aqui nesta igreja se vive por quê? Pela fé em Jesus Cristo, amado. O resto é engano. O resto é mercantilismo. Pedro diz, fazem comércio de vós, infamam o caminho da verdade. E aí vem, muita gente se agarra a Jeremias 6,16. Olha lá, Jeremias 6,16 assim. Assim diz o Senhor, pondo-vos à margem no caminho e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, andai e achareis descanso para vossas almas. Mas eles disseram, não andaremos. Então, existem hoje religiões que seguem as veredas antigas. Parece que é bom, porque Paulo diz, eles têm zelo, mas eles não têm conhecimento. Então às vezes você diz, oh que lindo, nós vemos hoje pastores com o solidel, com aquela mantilha dos judeus, tem os 7 espíritos. Amado, isso tudo acabou. Nós não temos nenhum compromisso mais com Moisés. Nós não temos nenhuma ligação com o velho e morto caminho. Nós agora temos um novo e vivo caminho. As veredas antigas são para quem? Para quem não tem olhos iluminados. A Bíblia diz, há um novo e vivo caminho. Este novo e vivo caminho é o contraste com o ministério levítico. A lei é o oposto da graça. O novo eliminou o velho. Acredite nisso. O novo e vivo caminho eliminou definitivamente, eliminou, tirou. Nós não temos parte com Moisés. O verdadeiro é o novo. E diz o versículo 20, que ele nos consagrou pelo véu. Pastor, então ali mostrou uma cortina, um véu. O que era o véu em Jesus? O véu era a sua carne. Quer dizer que esta palavra consagrou vem do original grego egkainizo, quer dizer renovou. Então o véu era a carne. A humanidade de Cristo tinha um véu. Aquele véu do tabernáculo era a sua carne, que não deixava ver a sua humanidade. Tanto que quando ele se apresentava, dizia, lá vai o filho de Maria. Ele é o filho do carpinteiro. Só viam o véu. Eles não sabiam o que estava por trás do véu. Quem é que estava por trás daquela carne? O Deus Todo-Poderoso. Jesus, o único Senhor. Então, em Colossenses 2, 1 a 4 diz, gostaria, pois, que soubesses
quão grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por todos quantos não me viram face a face. Versículo 2: para que o coração deles seja confortado, vinculado, juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de uma forte convicção. Amados, o senhor tem que ter uma forte convicção. Uma forte convicção de quê? De entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Cristo significa que Cristo é Deus. E esta foi a revelação que João, quando viu o tabernáculo, quando viu o santuário, na realidade ele viu o Santo dos Santos, ele viu Deus, ele viu Jesus como Deus sentado nesse tabernáculo. Então, diz a palavra do Senhor, isto é um mistério. O que a igreja de Jesus chama? A igreja chama de Trindade. Você já ouviu as pessoas dizerem a Trindade? O Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Bom, se é Trindade, são três. E se nós servíssemos a uma Trindade, nós teríamos três deuses, nós seríamos profanos. Pastor, então qual é o mistério? O mistério, quando esse véu se rasgou, quando essa carne foi conhecida e que ali estava o próprio Deus, o mistério é um único Deus se manifestando triunicamente. Ele se manifestou na criação como Pai, se manifestou como Filho, para que o pecado nos fosse perdoado através da sua morte, a sua ressurreição, e no Espírito Santo a partir do dia de Pentecostes. Mas a Bíblia diz que o Espírito é o Senhor. Você está a entender? O Espírito é o Senhor. Então ele diz, é nele, no Cristo Deus, a divindade de Cristo, Cristo é Deus, não existem três, não há três tronos no céu, não há um velho de barbas, não há um filho ensanguentado, não há uma pomba. Amado, pomba nunca poderia ser o símbolo do cristianismo, mano. Pomba é frágil, pomba não... Nós temos que ser simples como as pombas, mas colocar uma pomba e dizer o símbolo do cristianismo, o símbolo do cristianismo é uma águia poderosa, não tem nada a ver com pomba. Pomba é uma atitude de vida simples, mansa e humilde que o povo de Deus tem que ser, prudente como a serpente e simples como a pomba. Então diz que quando você compreende o mistério, Cristo é Deus, você sabe, em quem Cristo Deus, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Versículo 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse negócio de fogueira santa, sal que vem não sei de quê, óleo que vem não sei... Amado, isso são raciocínios falazes, falidos, que enganam as pessoas. Pastor, por que o senhor não passa um óleozinho na cabeça do povo? Porque o óleo representa o quê? O símbolo do Espírito Santo. E eu não trato aqui na igreja com símbolos, pastor Valdomero. Eu trato com realidades. Nós não tratamos com a sombra dos bens passados, nós tratamos com a substância, com Cristo vivo. Eu acredito que Ele está aqui nesta hora, amado. Eu creio que Ele está ouvindo a nossa oração, conhece os nossos sentimentos, conhece a tua vida, o teu deitar, o teu levantar. Ele te ama, Ele deu a sua vida por você e por mim. Então significa que aquela carne era um véu e que ocultava a verdadeira identidade de Jesus. Agora veja para nós o que aconteceu deste novo e vivo caminho. Diz em 2 Coríntios 3, 16 e 17. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, e a minha pergunta, convertido o que é? Nascido de novo, transformado, regenerado. Minha pergunta, quem tem esta convicção que nasceu de novo, faça assim para o apóstolo. Glória a Deus. Diz que o véu lhe é retirado. Então nós não temos aqui um véu que o sacerdote passa e que entra no Santo dos Santos. Uma vez que você compreenda quem é Jesus, esse véu acabou. Você agora tem intimidade com Deus. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Versículo de número 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, não há escravidão.
não há escravidão. O que a religião legalista, judaizante faz? Escraviza o povo. Você sabe o que o indivíduo trabalhar a vida toda e depois ter que dar o carro para a igreja e ter que dar o apartamento para a igreja? Eu conheço um senhor, amado, que foi espoliado dentro de uma igreja, tiraram-lhe tudo. Deu barco, deu casa, deu apartamento, deu cabine dupla. E disseram que se ele fizesse isso, Deus ia lhe dar uma fortuna. Passado um ano não aconteceu nada, ele foi procurar os líderes dessas igrejas e disse: olha, eu já dei tudo, não aconteceu nada. Ele disse: você não tem fé, você é do diabo. E ele disse: quer dizer que eu tive fé para dar apartamento, carro, cabine dupla, lancha, e agora sou do diabo que eu estou reclamando os meus direitos espirituais? Então, meu amado, é para a liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A lei não liberta, a lei escraviza. Foi por isso que Paulo disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então o que você precisa entender é que atrás da carne de Jesus estava o verdadeiro Deus. 1 Tessalonicenses 1,9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servires ao Deus vivo e verdadeiro. Foi isso que João viu. Ele viu o Deus vivo e verdadeiro. Amado, ouça, foque em mim, por favor, foque aqui no altar. O Deus vivo e verdadeiro está aqui neste lugar. Ele se multiplicou em cada um de nós. O Deus vivo e verdadeiro está na tua vida. Nós somos uma extensão dele. Onde eu vou, eu sou templo do Espírito Santo, Deus está em mim. Onde eu vou, Deus vai, amar. Este entendimento é quando você sabe que o véu, diz que quando alguém se converte, o véu é retirado. Então o véu, o que é na obra de Deus hoje em dia? São rudimentos. Batismo nas águas, imposição de mão, coisa de óleo, né? O diabo, porque o diabo, eu vi o diabo. Amado, quem viu o diabo alguma vez? Nunca ninguém o viu. Isso é conversa de mercador. Isso é para amedrontar as pessoas. Se você vem à igreja e sai amedrontado, significa que você não foi pastoreado, você foi intimidado. O Rei de Reis e Senhor de Senhores, amado, tinha uma carne, o seu corpo, que na realidade era um véu. E o véu hoje, para quem não é retirado o véu são rudimentos. Talvez você não vê as pessoas mandando em Deus: Senhor, guarda a minha casa. Senhor, eu quero isto. Senhor, se não me deres aquilo, eu rasgo a Bíblia. Este é o entendimento que as pessoas têm de Deus. Não temem, não tremem, não têm conhecimento. Muitos fazem com amor, mas não têm conhecimento. Têm zelo, mas não têm conhecimento. Então, Jesus Cristo era o véu. A carne dele era o véu. Tanto que um dia Filipe disse assim: Senhor, é assim, mostra-nos o Pai e pronto, está resolvido. Porque você fica dizendo Pai, depois você diz que o Pai está em sua vida, que você e o Pai são um. Sabe, isto é um mistério. Saber que Cristo é Deus, que a plenitude de Cristo é Deus, e que quando as pessoas olhavam, viam um homem, era um véu, mas por trás desta carne estava quem? O Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Agora, sabe como é que Paulo chama a Jesus do novo pacto? Veja em Romanos 7,4, por favor. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Não tenha medo de seguir um apostolado da graça. O apostolado da graça diz: você tem que morrer perante a lei. Quer dizer que então não tem que vigiliar, pagar o preço, sacrificar, lutar com o demônio, a pombagira. Não, nós morremos relativamente à lei por meio do corpo. Viu o corpo? O sacrifício, o véu era o corpo. E ele diz: para pertencerdes ao outro. Pastor, quer dizer que nós não temos que pertencer àquele que andou na via crucis, foi cuspido, chicoteado? Não, nós fomos chamados para pertencer ao outro, àquele que ressuscitou dentre os mortos.
E Paulo diz que esta é a única forma de frutificar para Deus. Então, eu estou aqui numa tranquilidade muito grande, com uma segurança, para lhe mostrar que nós temos hoje acesso àquele que se converte, o véu é retirado. Nós agora temos um novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pela sua carne, que era o véu. Então, pastor, quer dizer que nós não temos mais que imitar Jesus nos dias da sua carne? Não. 2 Coríntios 5,16 diz isso. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos a Jesus segundo a carne. E se antes conhecermos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Então eu não tenho que sofrer, pagar o preço, sangrar, ser esbofeteado, ter uma coroa de espinhos, confrontar o Satanás. Amado, não temos mais. Nós fomos chamados para pertencer ao outro. E Cristo não quer ser conhecido nos tempos da sua carne. Pastor, então quer dizer que nós não podemos cantar aqui, havia cruzes. Não, amado. Você não sabe que Ele fez tudo isso para que você não tenha mais que fazer? Ele carregou a cruz, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele se fez maldição, Ele foi o nosso substituto. Para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Pastor, agora me diga uma coisa. E a igreja e as pessoas que deveriam de viver segundo o ressuscitado, pertencer a outro, e vivem segundo a lei, ainda tem um véu, ainda o véu não foi rasgado, ainda não entraram no Santo dos Santos. O que essas pessoas estão em termos espirituais? Eu vou lhe surpreender. Segura, aperta o cinto de segurança, olha o que diz Romanos 7,3. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, e o Cristo está vivo dentro de nós, se unir a outro homem, o Cristo que morreu, o Cristo da lei. Porém, se morrer o marido, se Cristo realmente morreu, estaremos livres da lei. Diga, eu sou livre da lei. E não será considerada adúltera se contrair novas núpcias. Nós casamos, o nosso marido é o Cristo ressuscitado. Pastor, e se eu me colocar a fazer as coisas do Antigo Testamento, você estará em adultério espiritual. Eu vou lhe dizer, se adultério físico já é um crime, lesa pátria para a igreja de Jesus, imagina um adultério espiritual. E eu vou dizer uma coisa com temor, tremor, mão na Bíblia, com muita mansidão, respeito, mas com autoridade apostólica e profética. 95% das igrejas estão em adultério, porque estão seguindo o Cristo nos dias da sua carne. As pessoas dizem, não, Ele sofreu, eu tenho que sofrer. Ele pagou o preço, eu tenho que pagar o preço. Ele fez uma parte da obra, eu vou completar essa. Isso se chama adultério, amado. No novo pacto, o justo viverá por fé. Não tem mais Moisés, não tem mais sacrifício. E você veja como é que o diabo tem levado as pessoas a não acreditar num pacto perfeito, numa nova aliança de melhores e superiores promessas. Todo mundo que foge da graça, a primeira coisa que sua consciência o acusa, o que faz? Vai buscar as águas. Porque ele diz assim, Jesus, tu és um mentiroso, tu não fizeste a obra de nada, tu não disseste que está completo, isso é tudo uma grande mentira, então eu vou completar nas águas o que tu não fizeste na cruz. Amado, isso é extremamente sério. 95% das igrejas estão doentes, estão em adultério espiritual. É por isso que as pessoas não são felizes, sem conhecimento, amado. Sabe o que o profeta Oséias dizia? O meu povo tem sido destruído. Isto foi 600 anos antes de Jesus. O meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. E Oséias diz, conhecimento mais do que sacrifício. E ele diz, conhecendo e prosseguindo em conhecer. Então você está numa igreja onde você todos os dias cresce, é alimentado, é esclarecido, é motivado, é ensinado a não viver o velho pacto. Então a igreja da lei se identifica com Jesus nos dias da sua carne, mas Jesus nos dias da sua carne era o véu. Mas a Bíblia diz que quando
alguém se converte, o véu lhe é retirado. Então, véu são rudimentos, véu são sacrifícios, são jejuns, são vigílias, é maldição, é o diabo, é o inferno, isso tudo é o véu. O véu já foi retirado. 2 Coríntios 4, 3 a 6 diz isso. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é porque se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século, você está vendo aqui letra minúscula, o Deus deste século, está falando de quem? Satanás, o adversário, o acusador, o mentiroso, o sujo. Ele disse, o pata rachada, ele disse, o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Não cega o entendimento dos crentes. Amados, os crentes têm o quê? Olhos iluminados. Ele cega o entendimento do incrédulo para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Versículo número 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a luz do Evangelho é o que, apóstolo? É o novo e vivo caminho. Então, eu estou me aproximando dos 5 minutos finais para você ter segurança. Isto é chuva? Ai, graças a Deus, venha. Está tão quente aí fora, né? Então eu quero que você agora veja, Cristo é Deus e tenha segurança. Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, o filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, seu nome será, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 7,14, portanto o Senhor mesmo nos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele se chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías 52,6, por isso o meu povo saberá o meu nome, o meu povo, a igreja, portanto naquele dia saberá que eu sou eu quem fala, eis-me aqui. Isaías 6:1-3, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Está vendo o templo? Serafins estavam por cima, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com as 2 voava. Versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo de número 3 diz, toda a terra está cheia da sua glória. O Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele está com você, Ele está comigo, Ele está nesse ministério. Zacarias 14:9, o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então não são 3, não é uma trindade, é um único Deus. Jesus é Deus, diga isso, Jesus é Deus. Ezequiel 34:11, estamos chegando ao fim, amado, o meu coração se dilata, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Deus te buscou, Deus te procurou, Deus te encontrou. Você é uma ovelha de Jesus. Cristo é Deus. Aleluia. Santo. E ao seu nome. Isso, vibra, irmão. Vibra. Nós precisamos de gente vibrante. Gente que não tenha vergonha do evangelho. Gente que diga, Ele é o meu Senhor. Aleluia. Eu tinha ainda alguns versículos, vamos terminar aqui, amado. Aleluia. Tremendo, tremendo. Tremendo para quem entendeu que o véu já se rasgou, amado. Não temos mais rudimentos. Pai amado, bendito. Eu estou aqui com meu coração em êxtase. Eu estou aqui, ó Deus, certo da tua glória. Tu és o soberano, tu és o Senhor, tu és o Rei. E aquela visão, Deus, que João teve no livro do Apocalipse, nós a temos agora nesta igreja, porque nós entramos no Santo dos Santos definitivamente. Não entramos e saímos,
nós estamos no Santo dos Santos. Este é um novo e vivo caminho. Foste tu que abriste, foste tu que rompeste o véu, foste tu que rasgaste de alto a baixo, e agora nós podemos dizer: Abba, Pai. Aleluia, aleluia. Levante uma das suas mãos. Vamos louvar agora 30 segundos. Vamos louvar a Deus. Vamos engrandecê-lo. Vamos glorificar o seu nome. Ele é o Rei da glória. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rosa de Saron. Ele é o Deus verdadeiro. É o Deus que nos ama. É a vida eterna. Por isso nós te bendizemos, Pai. Nós te exaltamos. E nós temos clamado por este Deus Todo-Poderoso, dizendo: muda o Brasil, Pai. Salva o Brasil. Sacode, Senhor, esta nação. Salva milhões, Pai. Que esta visão do tabernáculo, de um novo e vivo caminho, seja a visão da tua vida. Tu estás no Santo dos Santos. Tu entraste e nunca mais sairás, até que Ele volte e reine definitivamente. Em o nome de Jesus, Pai. Diga isto: em o nome de Jesus. Amado, não tenha vergonha do Evangelho. É o poder de Deus para a salvação. Diga: em o nome de Jesus, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu tabernáculo, no qual eu tive acesso pelo sangue de Jesus Cristo, a um novo e vivo caminho, Pai. Resta um repouso, resta um catapauses, um anapauses, um direito e um desejo de descansar nestas verdades. Entre no descanso de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Poderíamos dar uma salva de palmas? Aleluia. Mission accomplished. Missão cumprida. Vamos ficar de pé. Nosso Bispo Nacional vai impetrar a bênção final. Os irmãos estão conosco pela primeira vez. O grupo de sociabilidade oferecerá um livro de presente do apóstolo. Espero em Deus que vocês tenham amado a palavra e amado a igreja e desejem voltar sempre. Graças a Deus. Estenda suas mãos para o altar. Soberano Senhor Jesus Cristo, Deus único, vivo e verdadeiro. Obrigado, Senhor, por esta comunhão dos santos. Aqui estivemos, Senhor, contemplando a Tua palavra, aprendendo, Senhor, os Teus oráculos. Obrigado, Senhor, por este ensinamento, Pai, que edificou as nossas vidas sobre a rocha que é o Senhor. E agora, Senhor, nos despedimos em paz, felizes, seremos guiados aos nossos lares e teremos a melhor semana das nossas vidas, porque sabemos que aquele que vive e reina é por nós. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor, as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E aqueles que são tabernáculos do Senhor, digam amém e amém. Graça e paz, eleitos de Deus, propriedade exclusiva do Pai.